paz do Senhor para os irmãos. Amém. Irmão, por favor, me dá som para mim, viu? Os irmãos acabaram de ouvir não testemunhei. Eu também tive essa companhia. Mas eu estou aqui. Onde eu estava, é uma tristeza, viu? Os médicos iam me visitar, cuidar de mim. A primeira coisa que eu falava era a palavra de Deus para eles. Sempre falando uma palavra. Mas nós não vamos perder tempo, porque o Henrique vai pregar. Eu não gosto de vir e ficar vendendo linguiça, não. Agora aqui. Por favor, pode botar aí, irmão. Aleluia. Para Jesus eu vou viver, sinta em mim o seu amor, sempre, sempre vou vencer, vou vencer, porque Cristo é vencedor. Porque Cristo é vencedor. Tanta luta já passei, mas um monte eu transpus. Momento mais difícil, não deixei a minha cruz. O inimigo tem tentado desviar minha atenção, mas o mundo eu vou vencendo com Jesus no coração. Aleluia! Lá no céu há um bom lugar para quem vencer aqui. Quem o mundo rejeita, vai viver com Cristo ali. Vai viver com Cristo ali. Tanta luta já passei, mas um monte eu transpus. No momento mais difícil, não deixei a minha cruz. O inimigo tem tentado desviar minha atenção, mas o mundo eu vou vencendo com Jesus no coração. Mas o mundo eu vou vencendo
Eu quero cumprimentar aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui esta noite, nessa oportunidade de rever os irmãos. Aproveitando que os irmãos estão em pé, por favor, abram as vossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2. Vamos ler os versículos 24 e 25. 1 de Pedro 2, 24 e 25. É uma honra muito grande rever aqui meu amigo, o pastor Eber. Deus abençoe, pastor. Feliz ano novo ao senhor, à irmã Eliana, toda a família, né? Eu sabia falar o nome de todos, Eliana, de cor. Agora essa família aí tá... Eu já tenho medo de falar que eu vou esquecer de alguém. Mas Deus abençoe vocês. Feliz ano novo para toda essa igreja aqui. Muito bom rever os obreiros dessa casa. Eu me sinto muito à vontade aqui, porque os irmãos são muito amigos, muito acolhedores. Obrigado, viu, pastor Ubiratã? Deus abençoe, todos os obreiros também. Enfim, todos os irmãos. É bom estar aqui com vocês, tá bom? 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amém e amém. Podem tomar vossos assentos em nome de Jesus. Feliz, irmãos, hoje também, de forma especial, porque hoje é aniversário da Moniquinha, minha filha, está aqui. Ela foi fazer o Enem, chegou aqui com a Esther e com o Tiago, Deus abençoe. E ela está completando 17 anos, né? É uma bênção. Nasceu em 17 de janeiro de 2004, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela é potiguar, comedora de camarão, né? Comedora de girimum também. Não pode negar as raízes, né? E ela está aqui, uma bênção ver os nossos filhos chegando, né? A essa idade, a esse desenvolvimento. Deus a abençoe também. Muito bem, irmãos, nós temos lido esse texto aqui e eu quero começar dizendo aos irmãos que a palavra madeiro é uma palavra usada algumas vezes na Bíblia em relação a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E quando esta palavra é usada na Bíblia a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra madeiro, ela toma algumas conotações, algumas características, e eu quero apresentar para os irmãos as ocasiões em que esta palavra madeiro é tomada pelas Escrituras para referir-se a Jesus e o que essa palavra busca descrever. Em primeiro lugar, a palavra madeiro, quando refere-se a Jesus, ela tem a ver com a própria pessoa de Jesus. Jesus é o madeiro e o madeiro é Jesus. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 23, versículo 31, quando Jesus está já na Via Crucis, caminhando para o Gólgota, caminhando para o lugar da caveira, a Bíblia diz que algumas mulheres que estavam acompanhando à beira do caminho, viam Jesus e diziam a respeito de Jesus algumas palavras que demonstravam tristeza, abatimento no coração. E aí o Senhor Jesus falou a respeito dele mesmo, porque se ao madeiro verde fazem isto, o que se fará com o madeiro seco ou com o madeiro velho? E ele estava referindo-se a ele mesmo. Ele é o madeiro verde, ele é o madeiro tenro, ele é o madeiro novo. Isaías, o profeta, quando estava falando de Jesus, uma das imagens que Isaías procura usar para descrever a pessoa de Jesus
é que Jesus é como um ramo, ele é como um broto, ele é como uma madeira nova que vai trazendo vida, novidade e beleza. Então, a palavra madeiro, quando é usada a respeito de Jesus, ela quer descrever, em primeiro lugar, a própria pessoa dele. Ele é o madeiro verde, ele é o madeiro novo, ele é o rebento de Jessé, ele é a raiz de Davi, ele é a videira verdadeira, ele é o madeiro. Mas a Bíblia também usa a palavra madeiro para designar uma outra coisa, para designar o ponto geográfico do martírio de Jesus. A palavra madeiro, ela também descreve o local, o lugar aonde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu. Nesse sentido, o madeiro, ele é o próprio Gólgota. O madeiro, nesse sentido, ele é o próprio Calvário. O madeiro, nesse sentido, ele é o lugar da caveira. Nesse sentido, o madeiro, ele tem a ver com um lugar, o lugar aonde o Senhor Jesus foi vilipendiado, teve o corpo dilacerado, moído, ferido, violado, agredido por amor de todos nós. Esse lugar, que é o lugar da caveira, o Gólgota, o Calvário, que é aquela montanha que ficava junto ao muro de Jerusalém, que tinha umas covas, umas cavidades, e estas cavidades davam, dependendo da forma como você olhasse para a montanha, a impressão que você estava olhando para uma caveira, para um crânio humano ressecado. Então, quando você olhava para aquela montanha, você via o aspecto de caveira, daí vem o nome Gólgota, Calvário, lugar da caveira, daí vem o lugar do madeiro, porque o madeiro aqui, ele tem a ver com o lugar, com o local. O apóstolo São Paulo, quando ele está pregando na sinagoga em Antioquia, em Atos capítulo 13, versículo 29, ele faz esta aplicação do madeiro, não apenas como Jesus, mas do madeiro agora como local, como lugar. Ele diz assim: havendo eles cumprindo todas as coisas que a respeito de Jesus estavam escritas, tirando-o do lugar do madeiro, puseram-o no lugar, na sepultura. Aqui Paulo deixa claro que o madeiro, ele também tem a ver com o lugar da crucificação. Aonde foi a crucificação de Jesus? Foi no país de Israel, foi na região da Judéia. A crucificação de Jesus foi na cidade de Jerusalém. Em João capítulo 19, versículo 20, diz que próximo à cidade de Jerusalém, esta morte, esse vilipêndio, esse sacrifício aconteceu. A Bíblia ainda fala que foi do lado de fora dos muros. É claro que essa é uma interpretação que nós fazemos a partir da exposição do escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 12, quando ele diz: e por isso também Jesus, para sacrificar-se pelo seu povo, para derramar o seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então o escritor aos Hebreus, ele fala que o lugar da caveira, o madeiro, o ponto geográfico da terra onde Jesus morreu, estava em Jerusalém, mas fora dos muros, num monte chamado Gólgota, que era em aramaico ou hebraico dos dias de Jesus. E aí São Jerônimo, quando ele vai escrever no 4º século da era cristã, a Vulgata Latina, que é a tradução do hebraico e do grego para o latim, o São Jerônimo pega a palavra Gólgota, que é uma palavra aramaica, e ele a traduz como a palavra latina Calvário, e Calvário quer dizer lugar
da caveira. O madeiro tem a ver com o local que Jesus Cristo foi imolado, que Jesus Cristo foi cortado, que Jesus Cristo foi pendurado, que Jesus Cristo morreu e deu a sua vida por todos nós. O madeiro tem a ver ainda, um terceiro momento, ele descreve ainda não apenas a própria pessoa de Jesus, e não apenas o lugar geográfico onde Jesus padeceu, mas o madeiro também descreve o objeto que penduraram o nosso Senhor. O Senhor não foi pendurado no ferro, no ouro, na prata, no bronze. O Senhor Jesus, ele foi pendurado no madeiro. Em Atos capítulo 5, versículo 30, o apóstolo São Pedro, acompanhado do apóstolo São João, diante do Sinédrio, os 70 anciãos judeus que julgavam as causas de Israel, Pedro diz no versículo 30 do capítulo 5 de Atos: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus Cristo, aquele que vocês mataram, suspendendo-o, hasteando-o no madeiro. Aqui o madeiro tem a ver com o objeto, tem a ver com a peça, tem a ver com o instrumento do martírio de Jesus. Ainda lá na casa de Cornélio, o apóstolo São Pedro, no capítulo 10, versículo 39 de Atos, ele diz: e nós somos testemunhas de todas as coisas que o Senhor fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, aquele a quem vocês mataram e vocês o penduraram no madeiro. Isso quer dizer que o madeiro aqui não é apenas a pessoa de Jesus, e não é também apenas o lugar em que Jesus morreu, mas o madeiro aqui, ele tem a ver com o próprio objeto, com o item, com a ferramenta, com o instrumento. A cruz era feita de madeira. Os teólogos, comentadores do Novo Testamento e estudiosos do mundo grego e do mundo romano dizem que a cruz, ela pesava cerca de 100 quilos. Esse era o peso médio da cruz. Era feita de uma árvore chamada árvore conífera. Estas árvores coníferas são espécies de pinheiros, e esta árvore, ela foi que forneceu a madeira ou um madeiro para a morte de Jesus. Os comentadores dizem que a cruz era basicamente feita de um tronco que media cerca de 5 metros, e esse tronco pesava cerca de 70 quilos, e esse tronco, ele tinha uma trave, que era chamada de patíbulo, e o patíbulo tinha cerca de 2,60 metros a 3 metros de comprimento, e esse patíbulo, ele pesava 30 quilos. E quando a Bíblia fala que Jesus carregou a cruz, e que Jesus foi ajudado por um certo sirineu, e que Jesus caiu na via crucis, e que Jesus carregou por toda a via dolorosa no dia da sua paixão a cruz por nós, a Bíblia está dizendo que o Senhor carregou essa trave de 30 quilos, mas ele estava tão debilitado, ele estava tão causticado, ele já tinha apanhado tanto, ele já estava tão angustiado, que o seu corpo não conseguia carregar nem 30 quilos por um caminho muito longo, mas ele foi ajudado por um tal sirineu e chegou lá no Gólgota e cumpriu a sua obra, e ali, estacado, ali crucificado, ele pôde dizer: Pai, a obra está consumada, aquilo que eu tinha que fazer, eu fiz, Senhor. O madeiro aqui tem a ver, ele descreve o próprio objeto, a própria peça, o próprio instrumento que Jesus foi crucificado, foi morto e deu a sua vida por amor de nós. O madeiro, além de ser Jesus, além de ser o local, além de ser a própria peça, o madeiro também, ele tem a ver com o próprio juízo de Deus que foi derramado sobre Jesus. O juízo de Deus, ele é simbolizado pelo madeiro. O madeiro é o juízo. E é muito interessante que, se nós lermos Gênesis 40, versículo 19,
José sendo usado para interpretar o sonho do padeiro e do copeiro, ele diz ao copeiro: você vai voltar a servir lá no palácio, mas você, padeiro, você vai ser pendurado no madeiro. E quando ele disse você vai ser pendurado no madeiro, o padeiro já entendeu a sentença, porque o madeiro designava o juízo. Se você fosse para o madeiro, a significação, o entendimento, a compreensão era muito rápida de que você ia para o juízo. Como eu posso dizer para todos nós aqui, dizendo assim: ele foi para a guilhotina. Eu não preciso explicar o que é a guilhotina. Se ele foi para a guilhotina, alguém já sabe que ele está debaixo de um juízo, de uma correção, de uma disciplina. Então, quando José vai e interpreta o sonho do padeiro e diz assim: olha, você vai para o madeiro, o padeiro entendeu que o madeiro era o juízo. Quando Josué, no capítulo 8, versículo 29, ele diz para pendurarem o rei de Ai depois da vitória, ele diz assim: então pendurem, então coloquem ele no madeiro. Josué não precisou ficar dando detalhes, Josué não precisou ficar explicando. Os companheiros de Josué, os moradores de Jericó, os moradores de Ai, os moradores de Canaã, todos da cultura do Oriente Médio, já desde os tempos da conquista e divisão da terra de Israel, já tinham bem definidos na mente que o madeiro tinha a ver com o juízo. Quando Josué fala assim: coloca o rei de Ai, depois de vencido, no madeiro, ele já está dizendo: aplica sobre ele a pena, a sanção, dá para ele o juízo, porque o madeiro tem a ver com o próprio juízo. Em Esther capítulo 5, versículo 14, o Amã preparou um madeiro para o Mardoqueu e para toda a nação de Israel, o povo de Israel que estava disperso e exilado. E a Bíblia diz que o Amã foi surpreendido por uma ação de Deus, e quem foi para o madeiro foi o Amã. E quando o rei Assuero foi dar a punição, o rei Assuero não precisou ficar detalhando, o rei Assuero simplesmente disse: aquilo, o madeiro que ele preparou para Mardoqueu, para Esther e para o seu povo, esse madeiro vai ser para ele. E ele entendeu que o madeiro se confundia com a própria justiça, com o próprio juízo, com a própria punição, com a própria sanção. Logo, quando a Bíblia fala a respeito de madeiro relacionado a Jesus, está falando sobre a sua pessoa, está falando sobre o ponto geográfico que ele morreu, está falando sobre o objeto que foi usado para a sua morte, mas está falando também que enquanto ele estava no madeiro, ele estava recebendo o juízo, ele estava recebendo a sanção, ele estava recebendo a punição, ele estava recebendo a correção, ele estava recebendo a justiça, ele estava recebendo a ira, ele estava recebendo a cólera, ele estava recebendo a raiva, todo o furor de Deus, o furor de Deus que foi tipificado na história da humanidade com o dilúvio, o furor de Deus que foi tipificado com o Mar Vermelho fechando sobre os soldados de Faraó, o furor de Deus que foi ilustrado com um só soldado matando anjo matando 185 mil soldados sírios. Todas estas mostras, todas estas pálidas demonstrações de juízo de Deus que aparecem no Antigo Testamento, tudo isso é potencializado, é ampliado, é maximizado, e Deus vem com o peso da sua mão, com o peso da sua ira, com o peso do seu furor sobre Jesus lá no madeiro, e cumpriu-se naquele dia. Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, quando diz: aquele que for pendurado no madeiro será considerado maldito. E aí vem o apóstolo São Pedro e diz: mas ele recebeu a ira, o furor, o juízo, ele recebeu a punição, ele recebeu o vilipêndio, ele recebeu a vergonha, ele recebeu a indiferença. Deus virou as costas para ele, Deus derramou sobre o seu filho tudo isso, para que por ele pudéssemos encontrar o favor.
pudéssemos encontrar o amor e pudéssemos encontrar a graça de Deus. Aleluias. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, por gentileza. Levante a sua voz, por gentileza. Abra sua boca e dê uma palavra de adoração a Jesus. Aleluias. Aleluias. Aleluias, aleluias. O madeiro aqui tem a ver com o próprio juízo. Aleluias. A justiça de Deus exige uma cobrança. A justiça de Deus exige uma recompensa. A justiça de Deus exige um pagamento. Aquele que pecar, este morrerá. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá. O dia que comeres, certamente morrerá. O salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer, alguém tem que ser destruído, alguém tem que ser aniquilado, alguém tem que ser moído, alguém tem que receber o fogo da ira de Deus, o braço pesado de Deus, alguém tem que receber o impacto, aleluia, destrutivo de Deus. Mas aí Jesus abre os seus braços no madeiro e diz: Senhor, toda a sua ira derrama aqui, Senhor, derrama aqui, para que eu garanta a salvação e perdão para a humanidade. Levante a sua mão, levanta mais alto, levanta a face, levanta a voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao seu nome. Eu não posso ficar calado diante dessa mensagem. Eu não posso ficar indiferente diante dessa mensagem. Eu não posso simplesmente passar de largo, ignorar esse conceito de que a ira de Deus e o juízo de Deus e a penalização de Deus, como nunca vista antes na história, foi derramada sobre Jesus, para que por meio dele, aleluias, ele levasse no seu corpo todos os nossos pecados no madeiro. Aleluias, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Querido irmão, levanta essa cabeça, anima esse coração, enfrenta esse ano de 2021 aí, não com base naquilo que você não recebeu do Senhor ainda, e que por certo cremos assim receberá, mas enfrente esse ano com o coração estufado, com a cabeça erguida, animado e tomado pela esperança e pela convicção de que o maior, aleluia, presente, o maior dom, o custo mais elevado já foi pago, já foi quitado, e agora você pode viver para a justiça de Deus. Urabacanda Araman Sharamahai, Urabacanda Aramahai, aleluias. O madeiro, ele é a justiça, e essa justiça de Deus foi derramada sobre Jesus. O madeiro, em quinto lugar, ele é a obra. Ele tem a ver com a obra de Jesus. Ele não tem a ver só com a pessoa de Jesus. Não tem a ver só com o local, o lugar onde Jesus morreu. Não tem a ver só com o objeto, não tem a ver só com o juízo. Mas o madeiro, ele tem a ver com o resumo, com a síntese, com a conceituação da própria obra de Jesus. A obra de Cristo é descrita na palavra madeiro ou na palavra cruz. É por isso que quando cantamos o hino da harpa, o 291, nós dizemos alegremente: porque eu amo a mensagem da cruz. E qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz não refere-se apenas aos socos, aos pontapés, a coroa de espinho, a lança, os cravos nas mãos, nos pés, a vergonha, o tempo que ele passou ali. Não! A mensagem da cruz tem a ver com toda a obra, com todo o feito,
e com toda a realização de Jesus. Aleluia, glória a Deus, porque ele foi tirado da cruz. E a obra não termina na cruz, ele foi tirado da cruz. E ele foi sepultado num sepulcro novo de José de Arimateia, uma sepultura nova, cavada na pedra, que nenhum corpo tinha entrado ainda. E ele foi colocado ali, e ali ele esteve por 3 dias. E ao terceiro dia, domingo pela manhã, os seus discípulos vão até o sepulcro, e ele dá essa honra a Maria Madalena, aquela que os próprios discípulos têm a mania de dizer, da qual ele expulsara 7 demônios. É como se a estigma, como se a marca nunca saísse dela. Mas naquele dia Jesus disse assim: mulher, nunca mais te chamarão de aquela quem eu expulsei 7 demônios, porque expulsar demônio é uma parte do processo. Você vai ficar conhecida como aquela que entrou no sepulcro e que viu Cristo ressurreto e que ouviu primeiro a mensagem. Por que você procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou, e ele vai adiante de vós até a Galileia, e diga lá para Pedro, sim, o Pedro que me negou, o Pedro relutante, o Pedro impenitente, o Pedro que é incorrigível humanamente falando, diga para o Pedro que eu vou, aleluias, atrás dele na Galileia, e diga para ele que ele não vai ser conhecido como traidor, mas ele vai ser conhecido como um pastor de ovelhas. Aleluias. Levante a sua mão, a obra de Jesus está feita. A cruz não resume a nossa história, não! A obra de Jesus é muito mais complexa do que a própria cruz. Aleluias! Ela tem a ver com a ressurreição, e ela tem a ver com os 40 dias que ele andou com os discípulos, ressuscitado. E no livro de Lucas, eu me daria bem com Jesus, sabe? Porque Jesus gostava de comer. E eu gosto de comer também. Se eu andasse com Jesus, Jesus ia me entender. Picanha não, pastor. Jesus era judeu, ele não comia picanha. Mas lá em Lucas fala que ele comia um peixe, um peixinho com mel. Eu tive a oportunidade no ano passado de ir lá no Ceará. E quando você chega lá em Fortaleza, tem um mercadão dos artesanatos lá em Fortaleza. Se você não foi ainda, vá lá, é muito bacana, é um bem cultural, imersão na cultura nordestina, assim, bem legal. E aí, deu uma certa hora lá, eu estava com fome, cheguei num lugar lá, a moça foi e disse assim: o senhor é paulista, né? Eu disse: sou. Ela disse: pois bem, pronto. Então o senhor vai comer aqui um peixe no mel. Eu disse: peixe no mel? Eu só tinha lido isso em Lucas capítulo 24. E ela falou assim: pois bem, pega ali, ó. E quando eu cheguei lá, tinha um peixe que eles preparam lá no mel, fica a coisa mais deliciosa. E o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, andou 40 dias com os discípulos, comendo peixe com mel e demonstrando a sua obra. Aleluias, 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 aleluias. Aí depois de 40 dias ele reuniu os discípulos, cerca de 500 discípulos lá no Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras ele disse aos discípulos: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não saiam ainda pelo mundo, porque a minha obra ainda não está completa. Quando eu entrar lá nos céus, eu vou falar ao meu Pai para que Ele envie para vocês o Consolador. E por meio do Consolador, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele então foi assunto aos céus. E os discípulos ficaram olhando e as nuvens o ocultaram. E aí de repente, quando ele foi ocultado pelas nuvens, os discípulos ficaram com aquela sensação de enlutamento, de despedida. E de repente 2 varões desceram dos céus
e disseram assim: olha, discípulos, varões, o que vocês estão fazendo aqui? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir aí, Ele vai mandar o Espírito sobre vocês, e Ele vai descer de novo. E Ele vai descer aonde? Ele vai descer nesse monte aqui, e Ele vai trazer vocês para junto dEle. E aí nunca mais vocês serão separados, vocês viverão com Ele para todo sempre, e para todo sempre. Os discípulos se reuniram e ficaram 10 dias em oração, até que de repente ouviu-se na casa um som veemente, impetuoso. Aleluia! E o Espírito de Deus desceu sobre os irmãos que estavam ali. Eles começaram a falar em línguas como que de fogo. O Espírito de Deus foi se derramando sobre eles. E aí alguém dizia assim: mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é a obra de Jesus. Vai na cruz, tem a ver com a ressurreição, tem a ver com a ascensão, e tem a ver com o derramar do Espírito Santo de forma gloriosa e poderosa. Levante a tua mão, levante a tua mão, levante a tua face, por gentileza. Aleluias, aleluias, aleluias. A obra de Jesus Cristo tem a ver, aleluias, com o Espírito Santo que vem sobre nós. Há um projeto esse ano, projeto ousado nas Assembleias de Deus. 110 anos que nós vamos comemorar até o mês de julho. E o projeto é de 110 mil pessoas batizadas com o Espírito Santo. Aí você diz assim: ah, pastor Henrique, isso é impossível. Não é não, porque quando acabou ali aquele momento, Pedro saiu e falou a quem podia ouvir. Essa promessa é aquela que Joel havia dito: e nos últimos dias eu abrirei os céus e derramarei sobre toda a terra do meu Espírito. E aí Pedro diz: e essa promessa diz respeito a nós, por isso que nós recebemos aqui. Mas não diz só sobre nós, essa promessa também diz sobre vós, e diz sobre os vossos filhos, e os filhos dos vossos filhos, e diz também a respeito de todos que o Senhor chamar. Em Jandira haverá um povo que receberá a minha glória, o meu poder, a minha unção. E o que é isso? Isso é obra de Jesus. Isso é obra de Jesus, isso é feito de Jesus, isso é realização de Jesus. Senhor, tem batismos para essa igreja esse ano de 2021. Aleluia. Os adolescentes serão batizados pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Eu creio que no final do ano essa igreja contará com muitos adolescentes batizados com o Espírito Santo. O Senhor Jesus tem jovens. Quer batizar jovens aqui nessa igreja? Quer batizar irmãos? Às vezes você diz assim: ah, pastor Henrique, eu já tenho tanto tempo de crente, não fui batizado ainda. Mas eu quero dizer para você, essa promessa também diz respeito a você. Isso não é apenas para um grupo seleto de ministros aqui, não. Aleluia. Antigamente, para um ser cheio, outro tinha que estar vazio. Antigamente o Espírito Santo era dado em conta-gotas, mas agora não. Agora o Espírito Santo é derramado sobre todos. Você pode falar em línguas, você pode receber esse revestimento. Aleluia. Você não fique preocupado tentando racionalizar esse aspecto da fé cristã, não. Nós cremos que fomos selados pelo Espírito de Deus. Eu fui selado, você foi selado. No dia que você recebeu Jesus, houve um selo de Deus através do Espírito Santo sobre você. Isso garante a sua salvação. Isso garante a sua entrada nos céus. Isso garante que o seu nome está escrito no livro da vida. Isso garante que você é filho de Deus, porque Paulo diz: é o Espírito de Deus dentro do nosso espírito que nos diz continuamente que somos filhos de Deus. Você está selado. Mas além dessa revestidura,
além desse selo, eu quero dizer, a obra de Cristo continua. A obra de Cristo se estende. A obra de Cristo é superabundante. A obra de Cristo é maior. E o Senhor tem algo mais glorioso e especial para você, que é o batismo com o Espírito Santo, com poder e com fogo. Levante a sua mão, Xarabacandaramahai. Levante a sua face, se você fala em línguas, dê uma palavra em línguas estranhas aqui esta noite. Aleluia, receba revestimento do Senhor, receba unção, receba graça, receba a visitação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluias. Ramacandarama, Xaramacandaramahai. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus, com a permissão do pastor. Posso orar? Urabacandaramahai, aleluias. Urabacandaramahai, Shuramahai, aleluias. Tem alguém aqui esta noite que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador e quer hoje receber Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Tem alguém, um moço, uma moça, um senhor, uma senhora, um jovem? Tem alguém que quer hoje voltar para Jesus? Hoje tomar posse desse madeiro, dessa cruz, aleluia, gloriosa, dessa obra extraordinária? Tem alguém? Deus em Cristo te abençoe e te conceda outra oportunidade. Agora eu quero orar por você que está aqui e que quer enfrentar esse ano revestido do poder de Deus, revestido da glória de Deus, e vencer esse ano na perspectiva de que você está debaixo da bênção de Deus, porque lá no madeiro ele recebeu a ira de Deus, e o madeiro representa a obra de Cristo na terra. Na Idade Média, a teologia de que o madeiro representava a obra de Cristo se tornou tão assim exposta, tão aberta, tão clara, que os irmãos, a igreja, né, tomou isso de forma errada e começou a vender lascas de madeira, dizendo que eram lascas da cruz. E o povo pegava aquela lasca da cruz e levava para casa. Eu disse: o que você está aí na mão aí? Uma réplica, é uma relíquia, uma réplica não, uma relíquia. É uma relíquia sagrada, é uma relíquia sagrada. Tá bom, o que você vai fazer com isso? Eu vou pendurar lá em casa. E sempre que eu passar na frente, eu vou olhar para a lasca e vou dizer assim: ali está a obra de Cristo. É claro que veio a reforma e quebrou isso, dizendo: você não precisa ter a lasca da cruz ali, não precisa ter um pedacinho dela, você precisa ter a consciência de que a obra de Cristo, aleluia, ela é descrita, aleluia, através do madeiro. É a cruz, é a ressurreição, é a ascensão, é o derramamento do Espírito Santo e a esperança da gloriosa vinda do Senhor para buscar a igreja. Tudo isso tem a ver com o madeiro, com a cruz. É por isso que podemos cantar com tanta euforia no nosso coração: se eu amo, Senhor, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é transformadora, a mensagem da cruz é gloriosa. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos de Gálatas, ele diz assim: irmãos, longe de mim me orgulhar por qualquer coisa, longe de mim, mas se eu tiver que me orgulhar por alguma coisa, o meu orgulho, aleluia, a minha jactância é por causa da cruz, a cruz de Cristo, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós pregamos a Tua palavra aqui esta noite, Senhor, e a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e a Tua palavra vai sim até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, Senhor Deus, e a Tua palavra é apta para discernir as intenções do coração. Nós pregamos a Tua palavra aqui esta noite. A Tua palavra é como um martelo que vai batendo, que vai esmiuçando, que vai quebrando. Nós pregamos a Tua palavra aqui esta noite, Senhor, e a Tua palavra é como água
que vai trazendo vida nos nossos desertos. Traz vida, Senhor, para nós, em nome de Jesus. Nós pregamos a tua palavra aqui esta noite, Senhor. Meu Deus, batiza com o Espírito Santo nesse ano de 2021. Meu Deus, esse crente, Senhor Deus, que está começando esse ano, coloca na mente, no coração dele, que ele deve viver esse ano na perspectiva, Senhor, que o juízo já foi derramado sobre Cristo, e que agora o nosso ônus é apenas viver, e viver com justiça, para a sua glória, em nome de Jesus, amém.